o exercício 43 da página 876, determinar as equações do plano tangente e da reta normal à superfície dada no ponto especificado. Então aqui a gente tem uma superfície, né? Z mais 1 igual x elevado a y cosseno z. Observe que a gente não consegue isolar nenhuma das variáveis, não consigo colocar z igual a função de xy. Então, só recapitulando, a gente tem duas formas de calcular plano tangente. A gente já viu antes o plano tangente, né, quando eu tenho o gráfico de uma função, z igual a f de xy, que a gente usa lá no processo de linearização, né, que é aí, digamos, vou colocar aqui, lembrar a equação, z igual a z0 mais fx x0 y0 x menos x0 mais fy x0 y0 y menos y0. Tá? Então, esse aqui, quando a gente sabe, quando eu consigo escrever z igual a f de xy. Né? Bom, quando eu não consigo, né, aí eu tenho essa outra forma. Eu tenho essa superfície aqui, ó. Isso aqui é uma superfície de nível. Consigo escrever quem? Se eu considerar ó, f de x, y, z, vou isolar as variáveis de um lado e deixo a constante do outro. Então, vai ficar ó, x e de y cosseno z menos z. Então, ó, se a gente for olhar essa superfície aqui, ó. E esse mais um, professor? Vou parar Então, onde? já vou colocar lá. Ó, vou chamar isso aqui de triângulo, tá? Ó, isso aqui, esse triângulo, ele é equivalente a... Ô, professor, Oi? ali em cima, depois de derivada parcial de y, x, y, zero, não é y menos y0? É x zero mesmo? y menos y0, certinho. Obrigado. Obrigado. Ah, tá. Isso mesmo. Eu acabei colocando errado aqui. Tá? Então, o Matheus, onde aparece o 1 aqui, ó. Então, que aí eu identifico como a superfície de nível. A superfície de nível é f de x, y, z igual a uma constante. Então, eu passei o z para cá, ó, ficou f de x, y, z igual a essa constante. Tá? Então, eu deixo todas as constantes do lado e as variáveis do outro. Essas variáveis vão gerar a função para eu calcular o plano tangente. Tá? Aí identifica ela com a superfície de nível. Essa aqui também, ó, a gente poderia identificá-la como a superfície de nível, tá? Posso usar esse mesmo teorema, que eu posso chamar, ó, vou até chamar de G aqui, de x, y, z, como z menos f de xy, tá? Também eu posso identificá-la como superfície de nível. E aí ficaria g de x, y, z igual a zero. Então, essa técnica aqui ela é mais geral. Ela vale tanto para gráfico de função quanto para a superfície de nível. E aí, bom, quem é a equação do plano tangente, né? Lembra que o vetor gradiente da função x, y, z, ele é ortogonal a qualquer ponto do vetor do plano. Vou colocar assim, x menos x0. Perdão, faltam as outras componentes, né? Olha. X menos x0, vírgula, y menos y0 e z menos z0. Então, se ele é ortogonal, esse produto escalar dá zero. Tá? Deixa eu tentar fazer um esboço aqui que eu estou falando. Eu estou aqui, eu estou num plano, né, o vetor, esse aqui é o gradiente, que ele é perpendicular. Então, o vetor ortogonal é f grande, tá? Não é f pequeno não. yz. Então, bom, aqui eu estou num ponto x0, y0 qualquer, aqui eu pego um ponto x, y, z. Então, ó, esse vetor aqui ele vai ser ortogonal a qualquer vetor no plano, tá? Aqui é o x0, y0, z0. Esse vetor é o x menos x0, y menos y0, z menos z0. Tá? Então, bom, qual que é o ponto aqui, né? Ó, aqui no caso, o
ponto, aqui, desculpa, aqui é x0, y0, z0, né? O gradiente nesse ponto. O ponto foi dado, né? O ponto aqui é 1, 0, 0. Tá? Então, primeiro de tudo, eu preciso calcular esse gradiente, né? Então, vamos calcular o gradiente da f grande num ponto qualquer, depois eu avalio no ponto que eu quero. Isso aqui é o quê? Ó, a função está aqui acima, né? Ó. Eu vou derivar a primeira em relação a x, fica e de y cosseno z, né? Aqui, a hora que eu derivo em relação a x, a derivada disso dá 0, né? Vou derivar em relação a y, vai ficar x e de y, derivada de e de y é a mesma, cosseno z. Agora eu vou derivar em relação a z, vai ficar menos, o derivado do cosseno é menos seno, né? Por isso do menos. E de y, seno de z, menos 1. Tá? Vou avaliar isso no ponto, gradiente da f no ponto 1, 0, 0, né? Então, bom, x igual a 1, y igual a 0. Então, vai ficar e elevado a 0, cosseno de 0, x é 1, e elevado a 0, cosseno de 0, menos x igual a 1, e elevado a 0, seno de 0, menos 1. Bom, e elevado a 0 é 1, cosseno de 0 é 1. Aqui é a mesma coisa, né? E aqui, ó, seno de 0 é 0, né? Isso aqui é 0, então vai ficar menos 1. Então, o gradiente da função nesse ponto é 1 menos 1, 1 e menos 1. Bom, aí agora eu calculo esse produto escalar, né? Produto escalar do gradiente da função no ponto 1, 0, 0. Produto escalar com x menos 1, a primeira componente, é 1, 0, 0 ponto, né? Deixa eu só colocar aqui o ponto aqui. O ponto é 1, 0, 0, né? Então, x menos esse 1, y menos, vou até colocar menos 0 e z menos 0. Observa que o ponto, olha, aparece aqui também, né? Isso vai aparecer aqui. Bom, isso aqui dá o quê? 1 e menos 1. Produto escalar com x menos 1, y e z. Isso aqui dá o quê? Então, lembra, produto escalar eu multiplico componente com componente e somo. Então, vai ficar o x menos 1 mais y menos z. Então, bom, o plano aqui, agora já chegou, né? Ó, posso escrever x menos 1 mais y menos z igual a 0. Isso aqui é uma equação, né, do plano tangente. Tá? Bom, agora, do mesmo jeito que eu falei aqui, ó, né, o vetor gradiente ele é ortogonal ao plano, então ele pode ser o vetor normal. Né? O gradiente ele é o vetor normal ao plano nesse ponto, né, 1, 0, 0. Então, a segunda parte ele pede para encontrar a reta normal a uma superfície, tá? Aqui, para encontrar a reta normal, você pode... A equação da reta tem várias, né? Você tem a equação paramétrica, vetorial, simétrica, reduzida. O livro aqui ele trabalha com a simétrica, tá? Mas tanto faz, né? Então, se eu for encontrar, por exemplo, eu vou colocar aqui simétrica e a paramétrica. Eu acho que a paramétrica é mais fácil. Ô Evandro, Oi. volta um pouquinho ali em cima, ali no seno, na derivada parcial do z. Ali o seno de 0, Seno de 0 é 0. então, não é melhor um produto isso tudo aí? É desse aqui. Ah, né? tá, tem o menos 1, esqueci, verdade. Esse menos 1 aqui. Verdade. Rapaz, vontade. Beleza, né? Tá certo. Então, ó, vou colocar as duas aqui, tá? Mas de uma você passa para a outra. Equação simétrica da reta, né? Então, como que é a equação simétrica? É x menos a coordenada do ponto
vou até colocar geral, tá? Depois eu coloco, substituo x menos x0, y menos y0, e z menos z0. Estou colocando a barra aqui porque tem o denominador, né? Isso aqui sobre A, sobre B, sobre C. Onde, né, o ponto P aqui que eu estou procurando tem coordenada x0, y0, z0. E o vetor diretor aqui, o n, é o ABC. Então por isso que eu acho que ele usa essa assimétrica. Mas a paramétrica também. Ó. Paramétrica, você tem aqui, ó, x, y, z, x0, y0, z0, mais AT, BT, CT, e com T real. Então, se for para encontrar a equação, para mim tanto faz. Pode encontrar qualquer uma delas, né? De uma você vai para outra. Então, só lembrando que no nosso caso aqui, ó, o P é o 1, 0, 0, né? O N é o que a gente acabou de encontrar lá, o gradiente da F, 1, 0, 0, que era, se eu não me engano, 1, 1 e menos 1. Então, tem as duas informações, só substituir. Então, por exemplo, a simétrica, que é o que o livro está usando, vai ficar x menos 1, coordenada do ponto P, sobre 1, igual y, o y0 é 0, né? Aqui, perdão, sobre 1, igual z menos 0 sobre menos 1. Ou eu posso, nesse caso, como tudo 1, né? Isso aqui é equivalente a x menos 1 igual a y igual a menos e. Isso aqui seria equações simétricas da reta que passa nesse ponto aqui, né, e normal ao plano tangente. Tá? Então, só recapitulando aqui, ó, aqui eu posso, nesse caso não tem jeito, né? Nesse caso aqui é uma superfície de nível, eu já tenho que usar esse segundo método. Mas independente, se for um gráfico de função aqui, ó, eu posso usar a superfície de nível também. Então, aí eu consigo usar as duas formas. Ok?